Bom, não é novidade pra ninguém que a WWE tem algumas coisas obscuras que ela procura deletar ou esconder das pessoas. Alguns casos sérios obrigam a empresa a deletar coisas que já aconteceram em sua história. É por isso que eu trago pra vocês 5 atletas deletados pela WWE. Começando a lista com a primeira juíza mulher. Assim, eu sei, teve várias divas que já fizeram o papel de juiz, só que elas eram divas, eram lutadoras, elas fizeram só um papel ali a mais, não chegaram a ser juízas oficiais, apenas juízas mesmo. Recentemente no Mae Young Classic e também no NXT, foi anunciado ali que a WWE está com uma juíza e a WWE anunciou como a primeira juíza da história, mas isso não é verdade, eles só estão tentando apagar uma história antiga da época da WWF, onde eles tiveram sim uma juíza atuando chamada Rita Marie. E por que eles querem apagar a história dela? Porque é o seguinte, ela depois saiu da empresa alegando que Vince McMahon abusava dela, sexualmente dela, né? Fez altas acusações, processou a empresa, foi um caso assim que foi julgado por muito tempo e no fim das contas o Vince não saiu como culpado, ela também não conseguiu ganhar nada, só que aí ficou sempre esse rumor no ar, será que o Vince realmente fez isso e tal? Deu tanto trabalho para a WWE que a WWE resolveu então, por conta dessas brigas com elas, deletá-la da história e não colocá-la como a primeira juíza e também nem sequer citar o nome dela ou contar a história dela, né? Tanto que você conhece muito pouco, só quem assistiu na época sabe disso, sabe que teve uma juíza e sabe desse caso, por isso que eles contam, né? Senão pouca gente saberia que isso já aconteceu, é um dos casos deletados, né? Bom, o próximo caso deletado é o caso do Owen Hart. Por que do Owen Hart? Bom, o Owen Hart, pra quem não sabe, foi um dos grandes wrestlers que tivemos na WWE, um cara assim muito técnico. E aí acontece que em 1999 ele ia fazer uma entrada em um novo personagem dele que tinha, que era como se fosse um super-herói que viria voando. Só que nesse caso, claro que não vai voar, mas ele vinha com um cabo nas costas, né, pra ir entrando ali no ringue e dizer que ele tá voando, igual o Sting já fez, igual o ABK já fez. O problema é que esse cabo arrebentou na hora que ele foi vir e ele caiu lá de cima e acabou morrendo, né? Ele faleceu e aí inclusive depois a transmissão voltou, o Jim Ross todo triste anuncia que ele morreu, tal, algo bem triste, né? E por que o WWE deleta isso da história? Porque a família do Owen Hart bota a culpa na empresa, fala que é a empresa que é culpada pela morte do Owen Hart. E não quer que ele entre pro Hall da Fama, inclusive. A empresa até gostaria de colocar o Owen Hart no Hall da Fama, só que ela não deseja, acha um desrespeito e quer tudo do Owen Hart fora. A WWE mostra assim alguns arquivos do Owen Hart, cita o nome do Owen Hart às vezes, porém não introduz ele ao Hall da Fama e às vezes não cita muito ele pra evitar isso, né? Pra evitar esse conflito, por respeito à família, né? Se é culpa da WWE ou não, isso é discussão para outro vídeo, mas por respeito à família, ela vai e diz, não coloca ele não, deixa ele longe e tal, por favor, e é por isso que a WWE deleta ele, né? Bom, nós também temos uma outra mulher na lista, né? Nós também temos aqui uma diva, nós temos aqui a Chyna, né? A Chyna que, tipo, foi uma das melhores e maiores mulheres da história da WWE, cara. É um pouco triste até a WWE deletar essas coisas, porque ela participou de Royal Rumble, ela ganhou título intercontinental e ela lutava com os super-astros. Ela era muito forte, mas muito forte mesmo, era impressionante isso, porque ela no começo da carreira, ela tinha meio que uma estatura ali parecida com de um homem, e ela lutava com os caras, ela era muito zica, tá ligado? E depois, claro, quando ela começou a virar famosa, virar babyface, foi perdendo um pouco ali o corpo, a WWE tinha que transformar ela num padrão de beleza mais natural e tal. Mas era impressionante, se fosse hoje em dia, daria uma puta de uma polêmica, né? Elas, mulher e homem ali trocando golpes, mas na época ninguém ligava, ela realmente era muito boa. E o que acontece? Ela saiu da WWE, teve uns problemas com o Triple H, que digamos que trocou ela pela Stephanie, né? O nosso The Game. E o que acontece? Fora da WWE, ela começou a atuar então em alguns filmes pornô, né? Se você for pesquisar, você vai achar muita coisa dela. Ela fez muitos mesmo vídeos pornôs, filmes. E aí isso começou a manchar um pouco a imagem da empresa. A empresa tinha que meio que não falar que ela era de lá, não citar muito o nome dela, além de que ela também fez algumas acusações, teve alguns processos. Teve uma briga feia, a verdade é essa, teve uma briga feia com o Triple H, com a Stephanie, com o Vince. A WWE meio que barrou ela ali por causa dessa relação do Triple H com a Stephanie, né?
E aí ela começou a ter uma imagem de drogada também, foi dito que ela usava muitas drogas e ela chegou a falecer depois, em alguns anos depois. A WWE fez até um tributozinho no YouTube pra ela, mas nada tão grande, nada que chegou a aparecer nos shows ali, pelo menos eu não me lembro de ter aparecido em algum show da WWE. Nada tão relevante assim, igual outros que ela já colocou, né, porque, assim, a WWE não curtia muito ela depois que ela saiu, né, trouxe umas imagens ali que a WWE quer que o público esqueça que a Chyna participou. É um pouco triste, porque ela tem uma história incrível na WWE, mas é o que ocorreu, né? Outro que também está aqui na lista é o CM Punk. Só pra deixar claro, quando eu falo que deletou, eu não tô dizendo que você vai pesquisar o nome do cara e você não vai achar nada dele na WWE. Não, não é assim. Pode ter sido que deletou algumas coisas, ou que ela só cita quando realmente não tem como. Por exemplo, como é o caso do CM Punk. A WWE muitas vezes censurou ali o CM Punk. Ela não cita que ele ganhou 2 vezes o Money in the Bank e fala que só foi o Edge, sendo que o CM Punk também já ganhou 2 vezes. Ela procura não falar alguns recordes que ele teve, não procura dizer ali quem o Undertaker venceu. Tanto que ela coloca lá todo mundo que o Undertaker venceu na streak, mas não coloca o CM Punk. Mas tem vezes que não dá, ela é meio que obrigada a colocar a citação do CM Punk sim. Ultimamente ela anda falando bastante sobre o CM Punk até, no canal dela às vezes ela coloca algum vídeo ou outro ali. Porque não tem como, o cara foi alguém ali que fez muito sucesso nos últimos anos, até recentemente, não tem como você querer apagar isso não tem como mais. Mas ela evita fazer isso porque, pra quem não sabe, ele teve uma briga feia com o Triple H e com o Vince McMahon. Tem até um vídeo no canal legendado mostrando as próprias palavras dele de como foi a saída dele. E aí por isso a empresa tem raiva dessa briga que ele teve ali, tanto que ele já falou mal da empresa, fora depois que ele saiu, e aí então ela procura evitar, procura meio que esquecer a história dele, às vezes até tenta fazer com que outros apaguem a imagem do CM Punk. Por exemplo, ele é o recordista de maior reinado pelo título mundial. A empresa às vezes tem ideias de fazer um superstar superar esse recorde do CM Punk, né, pra apagar a história dele. Então tem muito disso, né. Outro cara que foi tentado ali de ser deletado pelas tretas que teve. Bom, e a saída conturbada, é claro. E por último aqui, um que muitos de vocês já devem saber, é o Chris Benoit, né? Ou Chris Benoit, enfim, como você queira falar aí, o Benoitão da massa. Por que que ele está sendo deletado? Porque, como muitos de vocês já devem se lembrar, por ter ouvido essa história umas 1000 vezes, em 2007, o Benoit foi acusado de homicídio, onde ele matou ali o seu filho, a sua esposa e depois se suicidou, né? E aí a empresa simplesmente por conta disso deletou tudo dele, né? Ele tem recorde em Royal Rumble, a empresa deletou isso. Ele tem alguns combates interessantes em WrestleMania, a WWE deletou isso. Deletou as conquistas dele, a história dele, o nome dele, vídeos dele, curiosidades dele. Você não vai achar nada. Às vezes você acha só o nome dos resultados de algum show ali e tal, porque não tem como a WWE ignorar isso. Mas fora isso ela evita quase que 99% citar o nome do Benoit para não sujar a imagem da empresa. E tem gente ainda que acha que ele vai entrar pro Hall da Fama, pede para entrar pro Hall da Fama. É impossível, se não colocam nem videozinho dele, imagina em Hall da Fama, né? Pode ter sido o melhor combate do mundo, a WWE ignora só para não ter que citar o nome do Chris Benoit, e o público conhecer, e o público saber dessa história toda aí. E que, até porque na época surgiu ali várias coisas dizendo que foi uso de substâncias, ou que a WWE está sendo violenta demais, e tudo isso mexeu com o cérebro do Benoit, e ele realizou todo esse crime aí, toda essa bizarrice, e ela então evita citar o nome dele, né? E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, deixe o like, inscreva-se no canal, não se esqueçam de acessar os sites Wrestling PT, House of Wrestling e WWE em geral na descrição. Um abraço, até a próxima e fui!